E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Vagaroso. Dessa vez vamos falar sobre a corrida da Bélgica, a corrida que não aconteceu. E para isso estou aqui novamente com o Vitão. Fala aí, Vitão. Fala, Ricardo, tudo bem? Uma pena que não rolou Spa, né? Mas vamos lá, vamos falar aí. Não A rolou gente Spa. sempre falta tempo e sobra a gente falando sobre os assuntos. Talvez hoje vai ser mais tranquilo. Dessa vez a gente não, a gente vai ter muitas coisas fora da pauta para falar. Então a corrida vai ser muito curta. Vários Tudo assuntos bem. serão abordados. Bom, é isso, galera. Vamos lá, espero que vocês aproveitem o vídeo. Bom, galera, vamos lá, vamos começar, mas vamos falar um pouco da pré-corrida, mas antes disso, eu vou falar aqui, o Vitão, nosso co-host, ele tem também um podcast aí, inclusive ele já fez um episódio sobre simuladores, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, mas fala um pouco aí do seu podcast, Vitão. Pô, cara, legal. Obrigado pela oportunidade aqui, fazer o jabá. O nome do podcast se chama É Isso Aí. Quer dizer, você com todos os acentos e o ponto de exclamação no final. A gente fala sobre assuntos bem diversificados, né? A gente pode falar um pouco de coisas do cotidiano, pode falar um pouco de filmes, falamos sobre simuladores. Inclusive, obrigado por deixar aí o episódio de simuladores na descrição do link. Chama O Mundo dos Simuladores, é o episódio 5. Hoje sai, na verdade amanhã, no dia da gravação, não sei exatamente quando vai sair esse vídeo, mas no dia que a gente tá gravando aqui, vai sair o episódio número 8, onde a gente tá falando sobre NFL. Então, se você aí que é do mundo do simulador também gosta de futebol americano, entra aí, segue a gente lá e vem conversar com a gente. É isso. Valeu pelo espaço do jabá aí. Não, tamo junto. É isso aí, gente. Vou colocar na descrição, fica mais fácil de seguir. Eu espero que esse vídeo, não sei que dia vai sair também, mas saia antes da próxima corrida. A ideia é até sexta-feira ele já tá no ar. Vamos descobrir. Primeiro, vamos falar da corrida em si, né, dos treinos, como que foi os treinos. Que os treinos livres foram bem interessantes no começo do treino livre, porque o Latifi terminou o P1 na segunda posição, e acho que isso foi um negócio que pegou todo mundo de surpresa. Mas acho que já mostrava que a Williams tinha um carro bom para as condições que estavam sendo apresentadas, né? Para a chuva, para a pista molhada, não estava chovendo como choveu no dia da corrida, mas sempre teve molhado. E o Latifi, se não me engano, ficou na frente do Russell em todos os treinos livres, inclusive. É engraçado ver a evolução que a Williams tem agora, né? Foi ela deixar de ser parte da família Williams e como o dinheiro é inevitável, cara, é crucial, né? Entrou um grupo de investidores, ficou dono de realmente gente que tem capital para manter e investir na equipe, e é uma equipe que está colocando os esforços financeiros em 2022, né? Nem 2021. Isso aqui é o que eles estão fazendo no modo sobrevivência ali, tá sendo incrível. Então, quer dizer, eles, claro, que já tem uma fábrica que todo mundo sabe que é boa. A Williams é consagradíssima, né, em questão de estrutura. Só faltava realmente ter capital para conseguir acompanhar o ritmo da Fórmula 1 hoje em dia. E é muito legal. A Williams é uma das minhas equipes prediletas. Agora um pouco menos, né, já que não é mais uma... Olha eu perdendo a pauta aí de novo. Mas já que a gente tem pouca corrida para falar, Isso. mas é muito interessante, muito legal ver a Williams lá na frente. E legal ver que o Latifi tá, né? A gente criticou o Latifi aí no primeiro Corrida em Prosa. Ele tá aí batendo na gente há 2 corridas seguidas já. 2 corridas seguidas. E a gente até falou na corrida passada, né, que é só a gente falar alguma coisa que a vida vem e mostra pra gente dar aquela virada. E eu falei que o Latifi ia terminar na frente do Russell o campeonato. Eis que acontece um fim de semana mais louco que o fim de semana anterior. E não vai, né? O Russell conseguiu, né, ficar em segundo lugar. Dessa vez a gente não teve uma corrida de classificação, a gente teve uma classificação corrida. que valeu com corrida. Em Mas sua defesa, Ricardo, quem é que ia prever esse final de semana maluco que a gente sabia que ia ter chuva, né? E Spa chove com frequência também, mas ninguém imaginou que ia ser essa zona de baixa pressão aí,
com chuva infinita, né, cara? Foi muito maluco. Exatamente. Até falaram, né, de adiar o Grande Prêmio para segunda-feira, mas segunda-feira a previsão era de chuva igual a do domingo e choveu mesmo, né? Tem uma amiga minha que tá morando lá na Bélgica e ela falou que realmente estava chovendo interminavelmente, assim. E a gente sabe, né, Spa inclusive sofreu com alagamentos, né, teve problemas ali na curva, na Eau Rouge, né? A Eau Rouge, a parte de baixo, né, que lá em cima é a Radillon, e o pessoal chama tudo de Eau Rouge, mas Eau Rouge é a parte da descida. E ali virou um rio, inclusive os pilotos estavam reclamando que formou um bump, né? E os carros estavam dando um pulinho ali, cara, um pulinho na Eau Rouge a 300 e cacetada por hora, fazendo uma curva aí que você tem que virar para outra para fazer a Radillon para outro lado. Não é um negócio confortável para fazer. Dos treinos, o que você achou dos treinos, Vitão? Puta, a gente ainda falando dos treinos livres aí, né? Treino livre é treino livre, né? É sempre meio complicado, ainda mais com pista super molhada. Puta, muito difícil você saber o que realmente tá acontecendo. E teve um acidente teve acidentes aí de caras peixe grande, né? O Leclerc bateu, se acidentou, perdeu o controle da Ferrari dele, terminou no muro, foi uma quebra leve de bico, acho que alguma coisa de suspensão ali, então não impactou muito ele, mas foi meio que pro começo do treino livre, então não é ótimo, né? E o Verstappen, né? Verstappen também, já mais pro final do treino livre dele, perdeu a traseira ali e acabou dando uma detonada no carro também, mas nada que não pudesse ser reparado pra qualificação. E a gente já sabe que a Red Bull faz milagre reparando o carro, né? Cara, é incrível o que eles fazem. Esse motor aí do Max deve estar todo torto já, cara. Tanto que bateu, rodou, o cara bateu a 50 Gs. Eu não consigo compreender, cara. A gente comentou no episódio anterior, eu não consigo compreender como é que qualquer coisa daquele carro ali serviu, cara. Continuou funcionando. E continua, e ele bate, escorrega de traseira, perde, tudo quebra e o carro tá ali, velho. Tá firme e forte. Incrível. Incrível. Mas é isso, né? A pista esteve complicada o fim de semana todo. Aliás, é o terceiro fim de semana seguido que a gente tem um momento histórico. Os momentos históricos muito legais e esse não tão legal. Mas não podia ter corrida mesmo do jeito que tava. Né? Não dava, não tinha condições de ter corrida. Eu acho que não tem porquê. O risco é muito alto. Podia ser que ninguém se acidentasse, são os melhores pilotos do mundo, então ali ninguém se acidentasse, fosse uma corrida muito legal, mas eu não acho que vale a pena correr o risco. Mas o fim de semana todo teve esses acidentes, como o Max Verstappen batendo, que não é normal, o Leclerc batendo também não é normal, e na verdade, né, o Mazepin não bateu, né? Acho que o Mazepin não bateu nenhuma vez, bateu? Porque ele tá indo muito, ele é muito lento, cara. É muito lento. Mas tá aí, é uma corrida curiosa, né? Porque ele acabou ficando com a volta mais rápida, mas... cara, gente, é verdade, tem que falar da volta mais rápida do Mazepin, mas isso fica mais pra frente, isso aí é domingo, ainda estamos na sexta-feira, vamos pro sábado agora. O sabadão, ele, de novo, né? A chuva sem parar aí, e... Inclusive, desculpa, eu queria fazer um parênteses sobre a sexta-feira, que aconteceu um acidente impressionante na W Series, né? A W Series, ela é uma série que estão correndo com Fórmula 3 e só para mulheres. E é uma série muito legal, eu gosto das corridas, os carros são todos exatamente iguais, porque tem equipes diferentes, mas a verdade é que até as equipes são as mesmas. Então é muito competitivo, o pessoal fala... Eu vi um pessoal criticando, elas são muito mais lentas que um Fórmula 3 mesmo. Mas o Fórmula 3 mesmo, do campeonato de Fórmula 3, tem DRS, tem um monte de diferença, pneu diferente, coisa que a W Series não tem. E são pilotos incríveis, né? Inclusive a campeã da W Series do ano passado, ela participa de rally e tudo mais. E tem uma brasileira lá, a Bruna Tomazelli, que ela é companheira de equipe, inclusive, dessa piloto. Mas as equipes aqui não fazem muita diferença, os carros são todos iguais mesmo. E aconteceu... se eu não me engano, é aquele esquema chassi da Lara, né? Mais ou menos que nem é na Fórmula 3, mas é um pacote mesmo, e todas as equipes têm exatamente o mesmo pacote, sem esses enhancements que a Fórmula 3 já coloca para ser que estão na Fórmula 3 para ser uma escola para a Fórmula 2, que é a escola para a Fórmula 1, né? Por isso que eles estão nesse... É muito interessante, cara. Também a W Series acho muito legal. É muito legal. As corridas estão passando agora na Sport TV, mas elas passam no YouTube e no Facebook também. E eu tento assistir. Elas não têm nem patrocinadores e mesmo assim... Agora estão junto com a Fórmula 1, porque antes era isolado.
e agora estão corrida junto com a Fórmula 1, que já leva essa aproximação, né? Contato com pilotos também, seja da Fórmula 1. A tendência é crescer, cara, porque Com a certeza. FIA tá investindo muito nisso. Se você repara, eu tava até reparando como teve bastante tempo nessa não corrida, mostrando muitos pits, você vê que tem uma diversidade já, pelo menos de sexo, já grande. Não grande, mas maior do que era 2 anos atrás. Então a FIA tá se preocupando em ter mais mulheres envolvidas, mais negros envolvidos, mais diferenças étnicas, né? No paddock. É importante, cara. Representatividade, cara, nos pilotos, isso é Exato. importantíssimo. Vamos ser sinceros, a gente só tem um piloto negro na Fórmula 1. É o Hamilton. Ele é o primeiro piloto negro da história da Fórmula 1. E ele vai ser o último por muito tempo, cara. Porque não tem ninguém pra tomar o lugar aí, dele. cara. Não tem. E mesmo na NASCAR, que tem um monte de pilotos, tem um único piloto negro. E se não me engano, um único piloto negro na história ganhou uma corrida. E inclusive fizeram uma gambiarra louca pra não dar a corrida pra ele. Houve um erro no cronômetro e colocaram ele como se ele tivesse 2 voltas atrás, ele estava 2 voltas na frente dos outros carros, o cara ganhou, não levou, e até hoje, na verdade ele já faleceu, não entregaram para ele o troféu. Entregaram para a família esses dias aí, para reparar um dano histórico. Que, cara, desculpa, não é sem querer, né? É uma coisa que é institucionalizada, e eu fico feliz da FIA estar lutando contra. Incluir, eu vejo muita crítica, ó, a gente é bom em fugir da pauta, né? E quando a pauta tá livre, então... Mas Olha, eu tava lendo aqui, inclusive, falei, meu, não tem absolutamente nada. mas é um assunto muito importante, cara. E eu vejo muita gente criticando, mas a mulher não pode correr porque fisicamente ela é mais fraca e não sei o quê. Cara, vai ver as mulheres que estão correndo junto com homens. Elas estão na frente de outros homens. Elas não são as últimas colocadas. Explica pra mim como elas não são as últimas. Porque, cara, não tem motivo pra ver essa distinção no automobilismo. É que elas não são estimuladas a entrar, e acho que a W Series é importante para isso. Voltando ao acidente. Pode falar. E eu acho, de novo, né, antes da gente entrar no acidente, de novo, um pouco só para dar uma fechadinha nessa parte da diversidade, eu acho que é importante que o caminho para que as mulheres consigam competir com os homens esteja aberto. E daí que vença o melhor piloto, entendeu? O piloto que vença a pessoa mais rápida. Exato. E independente de gênero. E aí deixa evoluindo, entendeu? Eu tava até comentando no final de semana. Vai ser muito interessante e muito bom para uma perspectiva também de imagem de uma equipe de Fórmula 1 trazer a primeira mulher de maneira competitiva, entendeu? Então, as coisas estão se abrindo, as portas estão abrindo, as oportunidades elas estão vindo para, de repente tentar virar um pouco esse sistema, paternalista aí na década de 60, né? Que ainda existe. Com certeza, com certeza. Não, realmente, eu acho que são passos bons. Eu vejo o pessoal criticando a W Series, discordo, estimula as mulheres a começarem a correr. E a partir daí, as boas pilotas vão aparecer e elas vão comer. Por que não tem piloto? Porque não tem mulher, não é que a mulher é ruim para dirigir. Cara, quase não tem mulher piloto. Então, é difícil você encontrar um Hamilton mulher, né? Qual vai ser a melhor piloto que vai estar na Fórmula 1? Cara, pode ser uma dessas aí que estão tendo chance agora. A gente não sabe quão boas elas são. Elas não estão, né? Tão distantes, mas elas são muito boas, porque quando disputam corridas com homens, a gente sabe que elas não são as últimas colocadas. Então, elas são rápidas, são muito rápidas. A Danica Patrick, por exemplo, nos Estados Unidos, ganhou corrida de Fórmula Indy. Cara, e não é o melhor carro. Ela tinha o melhor carro, né? Ela tinha Mercedes. Cara, não é. São pilotos e são muito competentes. Só que tem poucos, né? E a W Series, sem dúvida, estimula mulheres a entrar na corrida. E isso é muito legal. E esse aumento de competitividade aí na fórmula, né, de mulheres, a gente começa a ver os acidentes como a gente vê, o que você ia comentar, né? Exato. Que foi muito impressionante o acidente. Foi muito impressionante. Cara, esse acidente, se você não viu, eu vou ver se eu consigo colocar o vídeo, porque como não é Fórmula 1, os direitos autorais são diferentes, eu acho que é possível colocar o vídeo. E foi um acidente impressionante. São 6 carros foram envolvidos. Foi logo ali na saída da Radiron. Elas passaram pela Rouge, estava chovendo muito. Uma das pilotos tirou o pé e todos os carros foram rodando ao redor e se acumulando no guardrail. E se não tivesse o halo, porque o carro também tem halo, cara, teria sido terrível, porque um carro escorregou em cima do outro.
cara, teria sido terrível. Felizmente ninguém se machucou. 2 pilotos acho que foram pro centro médico, mas todas foram liberadas para correr. Todas, eu acho que uma não foi liberada para correr, não tenho certeza agora. Mas foi impressionante realmente. Mostra que esses carros são muito seguros, né? E entra numa situação de que Spa talvez esteja um pouco ultrapassado, né? Mas depois a gente fala disso, que é muito triste falar que Spa pode estar ultrapassado como pista, mas depois a gente fala disso. Bom, isso aconteceu na sexta, porque foram nos treinos de sexta. A corrida da W Series foi no sábado também. Então no sábado tivemos... Não teve nada demais no treino da manhã, que eu me lembre, né? No P3. Acho que não. Foi mais a qualificação que chamou um pouco os holofotes, né? Desde o Q1, a Williams já mostrando que estava esperta ali na opção de pneu, né? Colocando intermediário, enquanto muita gente tentando ir pro pneu molhado lá, aquelas coisas, né? Não, eles deram o pulo do gato e quase, quer dizer, deu certo, né? Porque eles ficaram entre os primeiros, né? Tanto o Latifi quanto o Russell ficaram entre os primeiros, porque a chuva apertou um pouco, apesar do pessoal ter... Todo mundo mudou pro intermediário depois, mas a chuva apertou um pouco, então nem todo mundo conseguiu passar eles, né? E eles foi curioso ver, né? Bom, eu falei, o Russell consegue andar de intermediário, será que o Latifi aguenta também? E aguentou, né? Ficou claro que a pista tava para pneu intermediário na hora que começou o Q1. E foi... A verdade, a qualificação foi incrível, né? Como tem sido a qualificação. A qualificação tem sido muito emocionante. Você vê os caras dando o máximo de si. E o Russell, cara, acho que o Russell realmente é um cara fora de série também. A gente tá com muitos pilotos fora de série na Fórmula 1, né? Quando eu falo que o Russell é fora de série, eu não quero dizer que ele é o melhor piloto da Fórmula 1, porque ele é fora de série, eu acho que o Max é fora de série, o Hamilton é fora de série também. O Leclerc parece ser fora de série também, ele também já mostrou que é muito bom. E, cara, o Alonso, a gente tá com mais da metade do grid são pilotos fora de série. Pilotos incríveis. Verdade. E aí acabou que no Q2, né? O Q2 foi dramático, acho que a parte mais dramática do fim de semana, acho que foi mais dramática que a corrida, foi o Q2. Porque o Hamilton andou lá embaixo todos os treinos, né? E no treino de classificação não foi diferente. Ele também andou lá embaixo no Q1. Acho que na última volta ele conseguiu mais para cima, mas não ficou lá no topo. E ele também andou muito lá embaixo no Q2. No Q2 ele ficou abaixo dos 10 até a última volta. E eu achei que ele fosse ficar de fora, cara. Eu falei, mano, se ele dá uma escorregadinha, qualquer errinho, porque a pista estava extremamente difícil de pilotar. Então, não é quando tá tudo limpo, você sabe que o cara, mesmo fazendo uma volta ruim, vai ser mais rápido que as outras. A gente sabe que ali, ele a qualquer momento podia errar. E ele nem foi o último, né? Teve alguns pilotos atrás dele, porque como a pista estava secando, quem vem atrás já vem com a pista um pouco melhor. Quem passa na frente, a pista está um pouquinho mais lenta. Então você sempre corre o risco do cara que vem atrás de você, mesmo com a Williams, ser mais rápido que você, porque ele pegou uma pista em melhores condições. Uma coisa que eu ando percebendo, eu não gosto da Pirelli abertamente, né? Eu não gosto da Pirelli na Fórmula 1. Eu acho que desde que a Pirelli entrou, ela tem uma performance e uma maneira de lidar com a Fórmula 1 muito inferior a todas as outras fabricantes de pneu que eu acompanhei, né? Até quando a Michelin teve aquele problema dos pneus que explodiam em Indianápolis. Nossa. Mas assim, eu gostava da competição de 2 tipos de pneus diferentes. Eu achava que colocava a tempero, sabe? E aí, veio a Pirelli, cara. E os pilotos estão reclamando muito da Pirelli há anos já também, sabe? Só que ela tem contrato e vai ficar. E uma coisa que não me desce é que esse pneu, o pneu molhado, o pneu de pista extrema, ele é inútil. Porque a pista nunca está molhada o suficiente para que esse pneu tenha uma performance maior do que o pneu intermediário, sabe? É melhor eles tentarem controlar o carro no pneu intermediário e eles vão ter mais performance do que o pneu molhado, o pneu extremo. O pneu extremo, eles são 4, 5 segundos mais lento numa pista que tá o limiar para nem poder ter carro de Fórmula 1. E mesmo assim o pneu não segura, sabe? Então... Aquele pneu não serve, cara. Não adianta pra nada. Na verdade, né, o pneu de chuva em si, a gente até ficou de falar isso mesmo nesse episódio de hoje, eles são incríveis, né? Porque eles são feitos para drenar a pista
né? E até tem essa informação que sai aí durante a corrida. O intermediário, 20 e poucos litros de água ele tira do chão, né, por segundo. E o de chuva extrema acho que chega a 90 litros em um segundo. Você pensa, como que tira 90 litros? Onde está 90 litros no chão? Mas se você pensar, um carro está a 300 km por hora, né? Em um segundo, quantos metros esse carro não andou? Muito, né? Ele deve estar o quê? Tá mais de 100 metros por segundo o carro. Então, ele andou 100 metros em um segundo. E ele pegou toda essa água do chão e jogou para cima, e fez aquela nuvem, né? Terrível. Então os pneus, na verdade, eles são muito eficientes em jogar a água para cima e ter contato com a pista. Mas, qual que é o problema? Tem tanta água na hora que você vai usar esse pneu, e o carro de Fórmula 1 é tão baixo que acaba não sendo útil. Porque a água mesmo faz o carro aquaplanar. Ele é tão baixo que o próprio jato de água batendo embaixo do carro faz o carro perder contato com o chão. Então, apesar do pneu de chuva em si ser incrível, não é esse da Pirelli, né? O pneu de chuva em si, ele é incrível. No caso da Fórmula 1, ele não está sendo útil. Teria que ter um chuva intermediário, digamos assim, que tivesse um pouco mais de gripe, porque quando chega na chuva, que esse pneu seria usado no máximo, é uma chuva tão forte que não dá para ter corrida. Porque... E a gente lembra de corridas onde era a diferença de tempo entre um cara que estava com o intermediário e um cara que estava com o pneu de chuva porque estava realmente muito molhado, ela não era grande. Então, era o cara de chuva puxando e o cara do pneu intermediário tendo que se segurar para ficar, mas em partes mais secas da pista ele consegue ter a performance. O problema é que o pneu extremo, ele não consegue, cara. Não consegue. Ele não consegue. Tava todo mundo... A gente viu, né? Quando as Williams saíram com o pneu intermediário, você olhava a pista e a altura do jato d'água, aquilo lá é uma pista de pneu molhado, cara. Só que o pneu molhado é muito lento. Não adianta, não tem porquê secar a pista. O cara quer conseguir passar por Q2. Exatamente. Né? Em vez de secar a pista. Não, você tem toda a razão. Quando as pessoas colocavam o intermediário antes, quase nem tinha spray, né? O pessoal punha o intermediário, a pista tava assim molhadinha, não tava assim essa lavagem de água que tava. Isso subindo esse spray dessa forma absurda que tava subindo, atrapalhando muito os pilotos. É importante lembrar também que fala assim, mas a gente já viu corrida com chuva muito mais forte. Só que antigamente os carros não tinham esse spray tão forte quanto eles têm hoje em dia, porque a própria turbulência da parte aerodinâmica, a largura dos pneus, faz subir tanta água, e você vê que a água fica na atmosfera, o carro passa e fica aquela nuvem, ela não cai, demora para dispersar. Então, esses carros eles são muito prejudiciais para a visão do carro que vem atrás. E, gente, é terrível. Vocês vão ver nesse vídeo que está aqui no fundo, no videogame, você vai ver que já é ruim de ver. Não se compara com um carro de verdade. Se pôr uma câmera on-board, você vê que o cara não enxerga nada, simplesmente. É que o piloto sabe de cor onde é a pista, sabe onde é os buracos, sabe onde é tudo. Porque não dá para enxergar. Inclusive, você via, quando eles estavam dando volta lá em bandeira amarela, né, antes de pré-corrida, você pegava uma câmera on-board no carro um pouco atrás e você só via 2, 3 luzes para frente. Cadê aqueles 5 outros luzes que estão na frente? Você não enxergava a luz, porque a água cobria, cara. Então, mesmo aquela luz que é pro cara ver o outro na chuva, 2, 3 carros para frente, a luz sumia de tanta água que tinha ali que os carros levantavam. Isso andando a 100 por hora, 120 por hora, atrás de um safety car. Se estivesse na corrida mesmo. E aí muito bem pontuado, né? A dificuldade que o piloto tem para dirigir e você vê a experiência dos caras veteranos, né? O Vettel falando, cara, não dá pra gente qualificar com essa chuva aqui, não tá dando. Já estamos entrando no Q2 agora, né? Esse já é o Q3. Não, é o né? Q3, isso. A hora que começou o Q3, que foi quando caiu a primeira chuva forte do fim de semana mesmo. Exatamente. E foi muito curioso, porque o Vettel falou, não dá, eles têm que colocar a bandeira vermelha, aí a Aston Martin responde pra ele, beleza, nós vamos falar com a direção de pista. Deu 15 segundos, o Norris se detonou lá no Rouge de novo, né? Sim. Que é a curva do capeta, do circuito. E foi muito impressionante, porque a primeira câmera que mostra o acidente dele, que ele mergulha na curva e você não vê porque tá atrás da árvore, e o carro sai girando, com a cabeça dele meio balançando assim, é muito impressionante. Quando mostra a câmera on-board, você vê que foi uma batida mais normal. Mas a primeira vez que eu vi o impacto é aquele impacto que você levanta e
e fica muito impressionado torcendo porque tá tudo certo, né? Exato. E você não sabia, né, como que tinha sido o acidente, porque você não viu. Então você já pensa o carro rodando daquele jeito, já sem roda. Você fala, nossa. Bateu de bico. Cara, bateu de bico. A memória que me vem quando vem uma batida assim, numa curva de alta velocidade, é a batida do Ayrton Senna, cara. Porque, né, fala assim, puta, bateu de frente, bateu a 300 por hora e caramba. E não foi assim, né? Quando a gente viu um replay de baixo, foi uma batida normal, ele nem chegou, acho que, ficar muito tonto ali, porque o Vettel já parou ali, né, pra conversar com ele. Aliás, uma outra cena, né, icônica ali, o Vettel parou, porque o Vettel perguntou no áudio, e aí, ele tá bem? E o silêncio, ninguém respondeu, porque ninguém sabia. Então o primeiro a chegar foi o Vettel, né? O Vettel chegou antes. Chegou antes do Medical Car, né? Exato. E aí já parou ali, fez um sinal, e o Norris respondeu pra ele, ele viu que tava tudo bem, e ele seguiu. Mas, realmente, a Rouge, né, e essa saída aí da Rádio 1 são muito complexas. O carro... As pessoas pensam que é só você acelerar ali, que o carro de Fórmula 1 tá grudado no chão, e que tanto faz, você vira e o carro tá grudado no chão. Não é, cara, porque o carro ali ele tá no limite do grip. Se você vira a direção um pouquinho a mais, o carro sai de traseira e não tem como corrigir. Em outras categorias você tem como corrigir. O Fórmula 1 não dá tempo de corrigir. Porque a hora que você fez assim, o carro já deu a chicoteada, que foi o que aconteceu com o Norris, que eu até acho, o Norris falou que foi um erro dele, e eu honestamente acho que foi erro dele. Eu acho que ele quis virar um pouco antes do que devia. E virou um pouco antes do que devia na Rouge, na chuva, perder a traseira. E ele perdeu a traseira. Claro, aconteceu por causa da chuva. Se tivesse seco, isso não teria acontecido nada. Ele só ia sair mais lento da curva. Só que na chuva ele perdeu a traseira e acidentou. E é claro que o piloto tem que adaptar a direção dele para a condição da pista, né? Então eu acho que é aí que cai um pouco no erro dele, né? Do que, eu não vou fazer a curva pedal to the metal porque tá molhado pra caramba. Exato. E ali tem um bump. Exato. É um pouco isso. Mas ali na hora da adrenalina, o cara querendo tirar cada milissegundo, acontece. Né? Não, acontece. E o Vettel tinha razão, tinha que ter parado o treino ali. Não tinha que ter parado, né? Não tinha que ter iniciado. Porque se tivesse iniciado 5 minutos depois, a chuva parou. A chuva parou 5 minutos depois. Então, gente, vamos adiar por 5 minutos, que nem fizeram antes, né? Adia 5 minutos, vamos ver como é que tá. Porque deu aquele chuveiro, né, forte e parou. Então, continuou chovendo. Daí, porque lembra, o Q2 o Q3 são só 12 minutos. Então, antes de cair a chuvona que caiu depois, teria acabado já o treino. E não teria tido o acidente do Norris, que foi muito triste, cara, porque eu acho que o Norris tinha grandes chances de fazer a pole position. Ele dominou a qualificação e ele estava andando mais rápido mesmo. Não foi uma volta, ele andou mais rápido em todos os treinos, né? E falei, cara, o Norris entendeu o circuito, entendeu o carro, casou com ele, com a chuva, e ele tá andando mais rápido que todo mundo. E o Russell não tinha aparecido ainda, né? Ele tava indo muito bem, mas lembra, o Latifi tava ficando mais rápido que ele nos outros treinos. Eu tava pensando, o que aconteceu com o Russell, né? Ele tava aguardando. Mas aí, infelizmente, o Q3 foi paralisado, o Norris não pôde treinar, né? E a McLaren salvou o carro dele para ele conseguir largou em 10º. Mas deve ter chegado em 9º, né? Porque o Checo foi lá pro fundo. Então acho que ele fez 2 pontos. Mas uma pena, porque ele tinha altas chances. Um ponto, né? Porque foi meia. Foi metade. Então, na verdade, ele fez 1 ponto só. Ele chegou em 9º, mas fez 1 ponto. Mas foi triste, porque, imagina, a gente podia ter Lando Norris na pole e Russell em 2º, ou em 3º, então seria muito icônico esse grande prêmio, né? E mais, né, no Q3 tem uma coisa que eu acho que pra mim foi muito marcante, e infelizmente não tivemos a corrida, que o Mazepin não foi o último colocado na largada. E aí eu ficava pensando, mano, imagina o Mazepin largando, acho que foi em 17º, né, que ele ficou. Ele falou, mano, esse cara vai largar na frente de 3 carros no meio da chuva. Ele largou na frente do Stroll, né? Que tava com aquela... Com a penalidade. Com a penalidade. Largou na frente da... Ele não tava nem na última fila. E eu falei, cara, que coisa louca. Ele vai largar na frente de carros com chuva. Falei assim, vai ser um negócio muito louco. Ou ele vai tirar de lado, né? Como ele tem feito nos treinos. Porque no treino ele tem aliviado, né? Você pode ver que ele tá 1, 2, 3 segundos mais lento que o Mick.
E na corrida Não. não, na corrida ele tem andado mais forte, porque, veja, quando tá no treino, né, o piloto acaba buscando um limite do carro, principalmente na classificação. Na corrida o piloto não anda no limite do carro, porque senão ele não chega no fim. Ele precisa tirar o pé até para respirar, né? E fazer o carro chegar no final. Na corrida o objetivo é chegar no final sendo rápido, né? Não é uma única volta. Então aí diminui a distância de um piloto que consegue ser muito rápido no treino de um piloto que não é rápido, como o Mazepin. E aí ele consegue ficar junto com o Mick a corrida inteira, às vezes tem terminado na frente do Mick, inclusive. Mas eu tava com medo na largada, né? E acabou que ele fez a volta mais rápida da corrida. E ele largou, a gente falou que ele largou na frente do Stroll e do Raikkonen. O Raikkonen que também teve penalização, eu acho, né? Ah, ele foi o 18º então, né? Ah, é isso. Ele largou em 18º. É que ele foi 17º na hora que eu olhei quando o Tcheco entrou em último lugar. Exato, isso. 18º. Exato. E, bom, acho que foi isso de treino, né? Foi muito legal o treino, uma pena não ter participado. O Russell brilhante, né? A gente já falou do Russell outras vezes, não precisamos bater tanto na tecla, porque é o que todo mundo tá falando tanto, né? Acho que é legal a gente ter percepções diferentes, mas incrível. Não, a gente tem que falar do Russell, eu tinha esquecido do Russell, mas não podemos esquecer do Russell porque a corrida aconteceu no sábado, né? A corrida foi o Q3. e o Russell ganhou a corrida, ganhou o segundo lugar por causa do Q3, que foi incrível. E ele só não conseguiu a pole porque realmente o Max fez uma volta incrível também na última, né? Que o Max também tá sempre no limite, conseguiu tirar uns 3 décimos aí, que ninguém tava conseguindo, né? E é uma pena, eu queria ver o Russell como pole position, seria engraçadíssimo esse negócio. Mesmo assim já tá maravilhoso, tá ótimo, né? Não, tá foi ótimo. incrível, inacreditável. Ninguém imaginava ver o Williams entre os 5 primeiros colocados numa largada, acho que pelos próximos 2, 3 anos. Então... Colocou 9 pontos no bolso aí. Não, exatamente, ele levou a metade dos pontos. Bom, e aí chegamos no domingo, né? O domingo sem corridas, mais um domingo histórico, não tivemos corrida. A gente teve aquelas voltas em bandeira amarela, inclusive há sérios riscos dessa corrida ter algum tipo de recurso, porque não tiveram 2 voltas completas, eles entraram no box na segunda volta, e o regulamento diz que tem que ter 2 voltas completas. Eu não consigo entender por que fizeram essa palhaçada e não fizeram direito, né, cara? Põe os caras pra dar as 3 voltas. Eu não consigo compreender um negócio desse. Porque eu não sei como é que foi na transmissão aí no Canadá. Você estava assistindo pela Fórmula 1 TV ou alguma transmissão? Foi pela Fórmula 1 TV, que é praticamente a mesma transmissão da Sky Sports F1. Ah, tá, legal. Não, porque aqui no Brasil, a repórter brasileira que fica aí no paddock, bem antes deles largarem para fazer essas voltas, ela falou assim: gente, tá saindo um boato por aqui que os carros vão sair para dar as 2 voltas em bandeira amarela só para valer a corrida e aí voltar para os boxes. E aí ficou uma discussão aqui, todo mundo achando que era um absurdo, melhor cancelar a corrida e blá blá blá. Só que assim, ela falou que isso tava rolando no paddock. E aí foi exatamente o que fizeram, né? Porque falaram: não vamos fazer isso, vamos fazer uma corrida de 1 hora, que eu não sei de onde tiraram isso no regulamento, porque não faltava 1 hora para acabar, já tinha menos de 1 hora daquelas 3 do regulamento, né? Porque depois que começa a corrida você tem 3 horas para terminar, de acordo com o regulamento da pandemia, porque normalmente eram 4. Mas já tinha passado de 2 horas, então não teria 1 hora de corrida, e puseram 1 hora ali de contagem regressiva, que não sei de onde tiraram. Isso não tá em nenhum lugar do regulamento, tenho certeza. Eles inventaram ali, vamos pôr 1 hora de corrida, vamos. Puseram talvez um limite. Olha, essa é a última hora que a gente vai tentar largar. E não esperaram essa última hora. Deram aquelas 2 voltas e os carros entraram nos boxes. O que foi faltado na transmissão por aqui é que os caras lá da comissão, né, da comissão da corrida, eles têm algum poder de fazer decisões em cima do que às vezes está um pouco escrito em pedra aí, por exemplo, essa corrida de 1 hora, foi o que foi comentado, mas eles também estavam comentando que eles iam dar 2 voltas, mas a intenção era de tentar secar a pista e tentar fazer a corrida, né? Pelo menos foi o que foi passado um pouco na transmissão que eu vi. Mas não teve, né? Não teve.
Eu até acho que tinha uma intenção de ver, vai que melhora a pista, mas a gente não ia melhorar, porque a chuva não diminuiu, né? E não ia melhorar. Se fosse ter corrida, a corrida ia ser daquele jeito ali. E metade dos carros iam sair, E o iam problema rodar. é que o que você faz, né? O circo tá todo montado, tá todo mundo lá. É muito fácil você criticar as decisões que o Masi tomou ou qualquer pessoa ali tomou quando você não tá no perrengue ali, né? Você não tá com a obrigação de fazer aquilo, porque não tem como fazer a corrida no dia seguinte. É, Porque os marshals e a galera que ajuda na pista são voluntários. A galera vai trabalhar na o segunda-feira. pessoal A galera trabalha não de vai parar. graça, gente. Essa posição de marcha, essas coisas, é gratuito. É. Então todo mundo que tá ali ajudando a retirar carro, fazer bandeirada, todo mundo é voluntário. Eles estão ali porque eles amam Fórmula 1. É por isso que eles estão lá. Só que na segunda-feira vai todo mundo trabalhar de novo. Então pra eles não dá. Eles iam pra Holanda, Zandvoort, logo em seguida. Então, é claro que é perto, é menos de 300 quilômetros de distância de Spa pra lá, mas, meu, a quantidade de coisa que eles têm que desmontar, montar e transportar é complicado, é complicado. Para na sexta os carros já estarem prontos para sair, né? Então, foi por isso que eles tentaram de todo jeito fazer a corrida e assim, é foda para quem tava lá tomando chuva e esperando, né? Com certeza. Não, saiu até um comunicado oficial da Fórmula 1, né? Que eles estão em contato com os organizadores do evento para ver como vão fazer em relação aos ingressos. Eu não acho que vão devolver dinheiro para ninguém, mas eu acho que podia dar um vale desconto pro próximo, sei lá, cara. Algum tipo de política poderiam fazer. Porque pegou mal foi isso, né? Parece que fizeram a corrida, vamos fazer a corrida existir só para que ninguém processe a gente para pedir o dinheiro de volta. Como que eu posso dizer? Pra mim aparentava isso, porque a verdade é, gente, não tem condições de ter corrida. É importante salientar que eu não tô criticando aqui não ter tido corrida. Eu acho que não tinha condições de ter corrida, não acho que valia a pena colocar os pilotos para correrem um risco absurdo de ter um acidente muito louco ali, que provavelmente já seria na primeira, segunda volta. Não ia, quando os carros estão todos Você juntos. lembra qual ano que foi que teve aquele acidente que saiu 85% do grid em Spa, em pista molhada? Que bateram Lembro, praticamente todos os carros? lembro. Foi quando? Foi no, Ah, eu e não tem que lembro, eu não pesquisar. lembro. Mas depois a gente coloca aí nos comentários e tal, porque foi isso. Não dava pra colocar Não dá. para ter corrida, largou, eles fizeram a primeira curva na primeira reta, não chegou nem no Rouge. O Isso. carro escorregou e um foi batendo no outro, virou um bolichão. Exatamente. E saíram, sei lá, sobraram 3 carros de 24. E ali é um corredor de concreto, né? Como se fosse uma pista de um oval. Porque são concreto dos dois lados. Ali é uma parte muito crítica do circuito. Gente, ali você começa a acelerar um carro de Fórmula 1. O carro de Fórmula 1 ele tem tanta potência que se você tiver em quinta marcha e você pisar de uma vez, ele roda. Né? Em quinta, você fala, não, em quinta marcha eu posso pisar, não pode, cara. Na chuva ainda, eu acho que até em sexta marcha, se você pisar com tudo no acelerador, o carro vai rodar, porque é tanta potência que perde o atrito, né, com o chão, e o carro na reta derrapa. E aí acontece o que aconteceu, né, esse boliche aí de vários pilotos, e 80% do grid caiu fora da corrida na primeira reta. Foi pior, cara. E o problema é isso, né? Não é só o carro quebrar. Pode acontecer um acidente gravíssimo e machucar seriamente um piloto e até mesmo correndo risco de vida. Não faz sentido, cara. Não faz sentido ter a corrida. A questão é, deveria ter feito essas 2 voltas, não poderia ter cancelado mesmo o Grande Prêmio. Por quê? Porque essas 2 voltas que foram parcialmente feitas, porque estão se dizendo aí que a Mercedes pode querer questionar o Grande Prêmio. E eles devem estar fazendo as contas deles lá, porque eles perderam. Claro eles perderam que 5 pontos, né? De 5? Que eram 8, agora são 3, né? Eles perderam 5 pontos de vantagem que o Hamilton tinha em relação ao Verstappen. Eu tô vendo aqui, ó. O Hamilton fez 7,5, o Verstappen 12,5, 5 pontos. É isso aí. Nenhum dos outros 2 pilotos pontuou. Exatamente. E, cara, ainda bem que foi o Mazepin que fez a volta mais rápida.
Porque e se fosse algum dos 10 primeiros, e aí? Ia somar meio ponto esse indivíduo? Ou ia somar um ponto? Será que está previsto que o ponto de volta mais rápida também é cortado pela metade? Não faço ideia, não faço ideia. Que bom Ainda bem que isso não entrou em equação, Ainda cara. bem, cara. Ficou pra fora, não é um recurso, porque quem fez a volta mais rápida em bandeira amarela, que obviamente não devia nem contar, mas os organizadores também têm uma série de compromissos que eles têm que pagar multa se eles não fizerem. Teve também o Checo, né? Só vamos. Ele confirmou a estadia dele na Red Bull, né? Vai continuar lá para a próxima temporada, o que é bom para todos nós. Acho que eles tomaram a decisão acertada, porque o cara é bom, mas perdeu o controle ali, bateu o carro. Não, eu tenho um pouco de dificuldade de criticar o cara, porque você vê que ele não tá indo mais rápido do que deveria nem nada, ele simplesmente vira o volante e o carro não vira. Exato. Ele tá numa aquaplanando infinito ali, né? Exato. E daí? É. Não, E aí bateu. gente, vários grandes pilotos fizeram isso. Né? Temos vários grandes pilotos que bateram em volta de apresentação, que bateram em bandeira amarela. O Russell. Max bateu ano passado também. E o Russell não bateu na parede lá também? Onde que foi? Na Emília-Romana, né? Foi, isso. Então, bateu sozinho no safety car, ele bateu na parede. Exato. Né? Porque não dá, cara. Quando tá difícil. E tava terrível, né, Spa? Tava muito pesado. Uma coisa curiosa sobre Spa, já que a gente. Mais uma coisa fora da pauta, que eu ia falar que. Eu não sei se vocês viram. Eu vou pôr agora uma foto que aparecia aquelas ranhuras, né? Lá no grid de largada, você via que o asfalto ele não era lisinho, né? Ele tinha umas ranhuras, que em inglês o pessoal chama de groove, né? Tinha aqueles grooves assim. E é interessante falar disso porque esses grooves eles surgiram em Interlagos, né? Interlagos foi a primeira pista a fazer grooves. Por quê? Porque Interlagos é uma outra pista que sofre muito com chuvas, né? Antes, inicialmente, era em março, né? Lembra? Tem a música Águas de Março, por causa da chuva, né? Fechando o verão. E a corrida de Fórmula 1 em São Paulo era em março. E era a época que mais chovia. Quase toda corrida tinha chuva. E faz rios, né? Ali no S do Senna fazia um rio que não dava para ter corrida. Às vezes não estava mais chovendo e tinha um rio. Então resolveram fazer esses grooves, né? Esses sulcos na pista para escorrer a água. E deu super certo, né? Não precisa mais parar a corrida em Interlagos como está tendo uma chuva muito forte, dirigível, né? Continua tendo corrida porque agora os sulcos eles fazem esse caminho da água, não prejudicaram os pneus, que era um dos medos de gastar mais pneu do que o normal, não prejudicou os pneus e foi uma coisa que se espalhou para outros circuitos no mundo, né? E Spa é um deles, né? Esse grid de largada ali virava um grande empoçado ali também, era horrível largar em Spa. E agora tem esses sulcos e tem em alguns outros pontos também do circuito. Eu acho que é sempre uma curiosidade interessante. É uma coisa que surgiu no Brasil. Foi o primeiro circuito no mundo a colocar os grooves na pista. Tem também a discussão, a gente tem o bullet aqui na pauta do piloto do dia. É que a gente... Peraí. É que a gente decidiu que a gente vai eleger um piloto do dia. Como fazem aí nas transmissões, na Fórmula 1. Vamos escolher um piloto do dia que a gente curtiu, né? E teve essa eleição também, eu nem sei quem foi, tá, o piloto do dia. Deve ter sido o Russell, né? Acho que o Russell, muito provavelmente. Deve ter sido o Russell. Mas aí a gente pôs aqui na nossa pauta, fala aí, Vitor. Então, e daí tá aqui na pauta, né? O que foi ou o Maylander, né? Ou o Vander Merv. Eu não sei exatamente como é que fala, Vander Merv, eu acho que é assim que fala o nome. Eu não sei, deve ser holandês, né? E sei lá, se é Merv. Em inglês eu falaria Merv também, mas... E que é um piloto do safety car e o outro piloto do medical car, não é isso? Exatamente. Então, cara, eu acho que o Maylander, o Maylander é o piloto do safety car. Do safety então, car. eu daria pro Vander Merv, porque o medical car deu mais voltas do que o safety car. Mano, e o medical car deu umas voltas penduradas, que o cara chegou a pôr a roda na brita ali. Eu falei, mano, esse cara vai rodar. Chegou uma hora que ele chegou a ficar de lado. Eu falei, ele vai rodar agora, né? E o Maylander, ele é mais contido, né? Ele é menos agressivo na direção. Então ele dirige mais calmo, mais tranquilão. Eu acho que tem que ser um cara mais calmo para ser um piloto de safety car. Por quê? Porque quando tá na corrida para valer, os pilotos ficam querendo empurrar o cara. E eles já estão muito próximo do limite desse carro, né? Mas ele anda, ele fala, deixa o cara me apertar.
Eu vi uma vez uma entrevista do Maylander e ele falando que realmente, cara, ele sente a pressão quando os caras estão pressionando, porque é chato, né? Não dá pra andar mais rápido com aquele carro. Mas o Van der Merwe, que tava com o Medical Car, foi assustador, cara. Ele tava muito pendurado. Acho que ele tava se divertindo de andar na pista molhada, cara, porque é divertido se não tem outros carros, né, junto com você. É divertido, o carro escorrega mais, você consegue fazer algumas coisas. E eu daria pro Van der Merwe também. Então o Van der Merwe vai ser o nosso piloto do dia. Coloca a fotinha do Van der Merwe aí pra você lembrar. É isso aí. Bom, voltando, né, ao término, né, falamos o piloto do dia e vamos falar sobre a pontuação, né, desse grande prêmio, porque o regulamento da Fórmula 1 diz que se uma corrida foi completada de 2 voltas até 75% das voltas, os pontos valem pela metade, né? Não, fazia muitos anos que não havia pontos pela metade na Fórmula 1, é muito tempo que não tinha uma corrida que era realmente cancelada, nunca foi, né, de verdade, assim, né? Mas que a gente teve uma corrida que não completou 75% pelo menos. É comum terem corridas que não são 100%, porque tem o limite de 2 horas de corrida. Então, corridas com chuva, os carros ficam mais lentos, e é comum passadas 2 horas. Agora que os carros estão cada vez mais rápidos, está ficando menos comum. Mesmo com chuva, eles conseguem cumprir. Mas teve várias corridas que não terminaram no 100%. Mas sempre valeu 100% dos pontos, porque foi bem mais que 75%. E tem uma história muito curiosa em relação aos pontos pela metade, que aconteceu em 1900... Cara, eu não tenho certeza agora se foi no ano de estreia do Senna ou se foi em 86, quando ele estava... Mas acho que foi na estreia, porque em 84 ele estava na Toleman, né? E acho que foi na Toleman isso. Porque ele estava num grande prêmio de Mônaco, né? Ele era o estreante na Fórmula 1, então... E ele já tinha ido muito bem em outra chuva. Mas aí ele estava no grande prêmio de Mônaco, caiu uma chuva fortíssima em Mônaco, né? E o piloto do ano ali era o Prost, né? Quem que estava disputando com o Prost? Era o Lauda que estava disputando o campeonato com o Senna, né? O Niki Lauda e com o Prost. O Senna era o estreante, né? na Fórmula 1. E aí aconteceu que o Senna era mais rápido que todo mundo depois que choveu em Mônaco. Ele era absurdamente mais rápido, ele foi passando os caras, ele era 2 segundos mais rápido, 3, com um dos piores carros do grid, né? Ele não era um grande carro, era o Williams, digamos assim, né? E ele foi aproximando e foi passando, até que o Prost, que era o líder isolado, ele estava bem longe na corrida, só que o Senna foi tirando esses 2 segundos, e aí o Prost ficava apontando e reclamando, e o Balestre, né, que era o presidente da FIA, que é um francês, que teve várias decisões problemáticas aí na época Senna-Prost, né, em favor do Prost, mas sem querer vai admitir nada, nem o Senna também não era anjinho, bonzinho, né, mas nessa época aí ele era o estreante, e todo mundo queria ver o Prost ganhar, né, Mônaco. O Prost vai ganhar o Grande Prêmio de Mônaco, né? E só que aí faltava ainda muita volta. Eu acho que estava na metade da corrida. E a chuva já não estava mais tão forte, mas o Senna continuava muito mais rápido que os outros. E a hora que viram que o Senna ia chegar, mais 2 voltas, o Senna chegava no Prost. Aí o Balestre obrigou o diretor de corrida a dar a bandeira branca. Então ele deu bandeira de última volta, e aí a hora que chegou, inclusive, na próxima volta, o Senna já estava a 1 segundo do Prost, e aí, inclusive, o Prost parou logo depois da bandeirada. Não lembro o nome do diretor de prova, ele deu a bandeirada e o Prost encostou, assim, e você vê só o carro do Senna passando a milhão, assim, porque o Senna, mais uma volta, passava ele, não tinha condições de segurar. E aí o Senna veio mostrando a qualidade dele na chuva, que ele realmente na chuva era um nível... Era 2 níveis acima dos outros pilotos, assim, é um absurdo. E o que aconteceu? Como a corrida foi encerrada com um pouco mais da metade, os pontos valeram pela metade. Então o Prost ganhou a corrida. Naquele tempo quem ganhava fazia 9 pontos, o segundo colocado fazia 6. Então o Prost fez 9 pontos, ficou com 4,5. O que aconteceu? Se ele tivesse ficado em segundo colocado, ele ganharia 6 pontos. Mas como queriam que ele ganhasse, ele ficou com 4,5. E no fim do campeonato, o campeonato terminou com ele meio ponto atrás do Niki Lauda. E o Niki Lauda que foi o campeão daquele ano. Ou seja,
Se não tivessem feito essa palhaçada de parar uma corrida que não precisava parar, porque não estava mais chovendo tanto quanto estava, foi só pro Prost ganhar a corrida, ele teria sido campeão do mundo, seria hoje em dia pentacampeão do mundo e não tetra. Então olha que irônico, e como esses meio pontos podem realmente ser importantes pro campeonato lá na frente. E curiosamente temos, mais uma vez, meio ponto num campeonato que está extremamente próximo, né? Esse meio ponto pode vir a decidir o campeonato. Isso mesmo. Na verdade, os líderes não estão com meio ponto. Não, nenhum dos dois estão com meio ponto, né? Eles fizeram pontos completos nessa corrida, se não me engano. Não, eles estão os dois com meio ponto. Estão os dois com meio ponto. A diferença é que é 5. Então. Isso, a diferença é 5, mas eles estão em dois. Os dois fizeram meio ponto, Sim, eu já acho que a diferença é de 3 pontos entre eles. 3 pontos. Não vamos ter uma diferença de campeonato, então, de meio ponto. Ninguém vai ganhar ou perder o campeonato por meio ponto. Mas pode fazer a diferença esses pontos que foram dados a mais ou a menos, né? Porque, digamos assim, é uma corrida que teoricamente não deveria ter acontecido, então não teria ponto para ninguém. Mas aí, a verdade é que o Verstappen conseguiu tirar 5 pontos que lá na frente podem fazer a diferença no campeonato. Mas dada a posição, o Verstappen ele tomou mais penalidade por dividir por 2 a pontuação, porque ele ia fazer mais pontos. Sem então dúvida. foi um número maior dividido por 2, ele perdeu mais pontos do que o Hamilton. A gente só vai saber quem que foi beneficiado ou não no fim do campeonato. Agora não dá para saber. A verdade é que o campeonato aconteceu assim. Lá na frente a gente vai saber o que deveria ter acontecido. E acho que agora, pra gente fechar, você estava falando um pouco de história, né? Saiu hoje, no dia da gravação, a aposentadoria do Kimi Raikkonen. E agora a aposentadoria para valer, né? Ele tirou um sabático lá de um ano, que na verdade era uma aposentadoria, mas ele acabou voltando. E agora se aposenta para valer. Então a gente vai perder o cara dos memes, né? O Raikkonen que, puta... Aquelas incrível, caras né? dele nas fotos da Fórmula 1 são o máximo. E as frases dele, os rádios dele são sempre ótimos, muito bons, né? Então A entrevista dele é incrível, né? Não, Kimi, o que você achou disso aí? Good. Bad. Good. É incrível. E é muito, muito bom. Foi legal ter acompanhado a carreira longa do Raikkonen, mas a gente já comentou, tem que também abrir espaço para quem tá vindo, né? E falando de quem tá vindo, rolou uma transferência interessante aí no meio da temporada da F3, né? Que o Enzo Fittipaldi ele foi promovido para F2, né? Então ele vai correr junto com o Guilherme Samaia lá. Eu acho que é ele que vai ser o companheiro de equipe dele. Então é uma equipe com 2 brasileiros pilotos aí. E uma transição dessa no meio de temporada é sempre um bom sinal de que ele está sendo bem visto aí, né? Bom, muito bom. Sem dúvida, sem dúvida. Eu não sei se vocês estão acompanhando a Fórmula 3 e Fórmula 2, mas estão acontecendo juntos, né, com o fim de semana de Fórmula 1. Ou tem Fórmula 3 ou tem Fórmula 2. Às vezes não tem nenhuma, mas é legal, sempre tem uma corrida auxiliar para a gente poder acompanhar. E tem brasileiro tanto na Fórmula 3 quanto na Fórmula 2. E eles estão indo muito bem. E sem dúvida, é uma ótima notícia essa do Enzo estar indo para a Fórmula 2. E a Fórmula 2 já são carros muito mais parecidos com o de Fórmula 1, até em nível em complexidade de direção, de sistemas e tudo mais, que o Fórmula 3 é bem mais simplificado. E no meio, não é algo comum, né? Não se vê transferências tanto assim no meio do campeonato. Infelizmente, não é uma das melhores equipes do grid da Fórmula 2, mas ele tá lá, né, cara? E os carros, apesar de são muito mais parecidos do que um carro de Fórmula 1. Então dá para o piloto mostrar serviço. E as equipes que estão ali... As equipes não são tão diferentes, tem grid reverso, né? Então tem várias coisas ali para incentivar a molecada a se mostrar um pouco, mas é um pouco impressionante. Você olha a foto dele assim, né? É uma criança, né? Cara. Muito impressionante. Eu acho muito impressionante. Não, eu lembro quando teve uns campeonatos, a Fórmula 1 virtual, não teve? Ano passado, e ele correndo junto com o irmão. E, mano, e ele ganhou a corrida, né? E todo mundo, ele com aquela cara de criancinha, com um cachorro no colo ainda, falou, gente, que coisa louca. Ele é muito novo, cara, ele é muito novo. Tá lá já na Fórmula 2, o último passo antes da Fórmula 1. Um desses brasileiros vai acabar chegando. Infelizmente, nenhum brasileiro é carregado de dinheiro como quem tá entrando na Fórmula 1, porque a gente sabe que tem pilotos brasileiros melhores que os pilotos que estão na Fórmula 1. Não os melhores pilotos do grid, mas tem pilotos que são melhores que o Mazepin, por exemplo. Né, que estão ali, mas não só brasileiro, tem de vários, né? Que eu quero.
Mas nenhum brasileiro tem esse caminhão de dinheiro que esse povo que tá chegando na Fórmula 1 fica. Mas, felizmente, eles não estão conseguindo ficar, né? O Stroll tá lá, melhorou muito, o Stroll tá dirigindo muito bem. Mas a verdade é que se não fosse o pai dele, ele não tava mais lá. Né? E o outro que tá lá agora é o... com o dinheiro também, o Mazepin, que também... Tem alguns dos caras que eles estão muito aí por apoio. Giovanazzi é um deles, né? É apoio. Ele já teve tempo para ter mostrado que ele é impressionante, não mostrou. Mas tá lá, né? A gente comentou do Stroll, comentamos do Mazepin, o Latifi também, né? O Latifi sabe, é outro que também tá ali, que se não fosse dinheiro... Ele é um ótimo piloto. Muito bem na Fórmula 2. Ele foi muito bem na Fórmula 2, né? Pra ser justo. Sim. Mas então ele pelo menos fez a escolinha direitinho. Né? Mas o Mazepin foi bem na Fórmula 2, né, cara? Não foi o melhor piloto, mas longe de ser ruim. Ele era bem rápido, competitivo, ganhou corridas longas. Ele não tá no nível. Ele não tá no nível. Não tá. Bom, tudo que eu tenho pra trazer pra fugir da pauta hoje, Ricardo. A minha missão tá cumprida. Então, vamos fechar o episódio sem pauta. É bem mais longo. A gente tinha uma pauta, mas a gente deu essa liberdade a nós mesmos, né? De falar de vários assuntos diferentes, exatamente porque a corrida não aconteceu, né? E eu acho que foi um episódio mais tranquilo, mais relax. Trouxemos alguns fatos diferentes, sem precisar. Então, vai ser um episódio longo, igual os outros, mas com a pauta mais livre. E agora, para o próximo fim de semana, a gente tem a corrida em Zandvoort, voltando depois de nem tem ideia de quantos anos, dos primórdios da Fórmula 1, que voltando graças ao Verstappen, né? Isso que é verdade, estão querendo ter uma corrida na Holanda. É um circuito complicado, é um circuito muito técnico e vamos ver semana que vem como vai ser. E vai ser muito interessante ver a fumaça laranja dominar tudo. Porque vai ser uma maluquice. Vai ser um ótimo evento também. E é um circuito de difícil ultrapassagem, a reta é curta, não é um circuito moderno assim, né, para as ideias de Fórmula 1. Deve ser um circuito divertidíssimo para os pilotos, porque tem muitas curvas com o bank, né, muito inclinado, e que é divertidíssimo para fazer. Eu acho que vai ser emocionante, vai ser aqueles caras muito perto e sem conseguir ultrapassar. Uma pegada um pouco Hungaroring, você acha que eu acho que vai ser meio Hungaroring, eu acho. Só que as corridas em Hungaroring têm sido boas, né? Não tem sido... Porque você vê que o piloto tenta muito ultrapassar o outro e na verdade, eu prefiro ver um piloto tentar ultrapassar e não conseguir do que ver um cara usando DRS e ir embora. Também não tem graça. Prefiro ver a luta, deixa os caras brigando lá. O cara que se vire pra passar. Muito bem, então acho que agora a gente... espera a corrida acontecer e a gente volta aí na semana que vem para falar sobre o que aconteceu na Holanda. Vamos torcer para que essa corrida próxima, que é a quarta corrida histórica na sequência, porque é a volta do circuito, que a parte histórica seja apenas a volta do circuito e não tenhamos mais nenhuma coisa louca e que aconteça uma corrida normal como tem que acontecer. A gente sempre fica na torcida. Com certeza. Bom, pessoal, acho que por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. A gente falou de muito, fugimos da pauta e eu espero que vocês estejam curtindo aí. Por favor, tragam novas informações, adicionem aí nos comentários e a gente traz nos próximos episódios dúvidas ou sugestões. Muito bem, é isso aí. Muito obrigado. Vamos lá. É isso aí. Não deixem de visitar o podcast do Vitão, se inscrevem lá e se inscrevam aqui no canal também. Se inscreve em todos os lugares. Todos os lugares. É isso aí, gente. Valeu, um abraço, até a próxima corrida.